Excelentíssimo senhor presidente José Henrique, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos caríssimos telespectadores da TV Assembleia, agora com transmissão ao vivo pelo canal 35 UHF aqui na região metropolitana. Senhor presidente, quero iniciar também cumprimentando aqui o nosso mais novo colega, nosso colega deputado estadual, Glaico Moreira Franco, esse deputado que vem dessa tão ilustre e belíssima cidade de Conselheiro Lafayette, uma cidade importante de Minas Gerais. Cumprimentar aqui todos os seus familiares, cumprimentar os vereadores presentes e cumprimentar também a pessoa do prefeito José Milton, prefeito de Conselheiro Lafayette, José Milton, que presidiu durante um mandato a Associação Mineira de Municípios, a AMM, e dizer, conclamar ao ilustre deputado Glaico Franco que ele já chega na casa num momento importantíssimo de pautas importantes aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu salientaria a importância do debate que se estabelece no momento sobre a renegociação da dívida pública dos estados, dentre eles o estado de Minas Gerais, e também a renegociação da dívida de alguns municípios, que também têm dívidas contraídas com a União e dívidas essas com indicadores e com correção, índices muito altos de correção, o GPDI e juros que variam de 6% a 9,5%. Queria, nessa oportunidade, senhor presidente, fazer dois registros que eu considero importantes, especialmente fatos ocorridos no dia de ontem. O primeiro fato que chama a nossa atenção é a posse da mineira Graça Fortes na presidência da Petrobras. É a primeira mulher no mundo a presidir uma indústria de petróleo do porte da nossa empresa, a Petrobras, a empresa brasileira pública que tem tido o papel de maior destaque no cenário internacional. Essa empresa que conseguiu sobreviver ao período das privatizações nos anos 90, quando fizeram todos os esforços para privatizar a empresa, e a manutenção da Petrobras enquanto empresa pública, empresa do povo brasileiro, foi fundamental, porque hoje a Petrobras é uma empresa chefe do desenvolvimento, que lidera o desenvolvimento nacional, que lidera os investimentos para o desenvolvimento do Brasil. Então a presidenta da Petrobras, Graça Fortes, tem um papel destacado enquanto mulher, enquanto mineira, à frente dessa estatal. Estatal essa que bateu todos os recordes de produção e extração de petróleo, inclusive com destaque para a extração de petróleo em águas profundas e na camada de pré-sal. Então foram grandes acontecimentos que a empresa promoveu nesses últimos tempos. Queremos aproveitar a chegada da mineira Graça Fortes à presidência da Petrobras, para que a gente possa também restabelecer um diálogo franco e necessário da importância da gente trazer de volta e da gente conquistar aqui para Betim e para Ibirité a volta do nosso polo acrílico, o projeto do polo acrílico de Minas Gerais, que por razões que não vêm ao caso aqui, ficou esquecido. Nós precisamos restabelecer de forma soberana, de forma altaneira, respeitosamente, o diálogo entre Minas e a Petrobras, entre Betim, Ibirité e aquela região, para que o polo acrílico de Ibirité Betim possa voltar a andar. Isso é muito importante para toda a região metropolitana, é muito importante também para a nossa cidade de Contagem, que ali está localizada ali no entorno da refinaria Gabriel Passos. Fizemos também um requerimento à diretoria da Petrobras, à presidenta Graça Fortes, tentando ver se é possível a gente conquistar
uma parceria com a Petrobras para a gente salvar um dos maiores patrimônios ecológicos da região metropolitana, que está hoje abandonado, que é o nosso Parque Fernão Dias. O Parque Fernão Dias, um parque que hoje está à mercê dos invasores. O Parque Fernão Dias, que foi completamente abandonado, é uma área verde fundamental, um parque que já cumpriu um papel importante nos anos 80 e início dos anos 90, e que hoje está lá jogado às traças, e que ninguém se compromete a assumir para si a administração desse parque. O parque, que hoje está sob a administração estadual, nós já tentamos fazer parcerias com o governo municipal, com as prefeituras de Contagem, de Betim, mas não foi possível essas parcerias, e eu acredito e proponho de forma muito convincente que é preciso, sem dúvida alguma, nós, através dos esforços do governo do estado, através dos esforços das duas prefeituras, Betim e Contagem, quem sabe a gente ganhar a parceria com essa importante empresa que é a Petrobras. Eu acho que o Parque Fernão Dias, se tiver a parceria com a Petrobras, ele pode se transformar, sim, voltar a ser uma grande área de lazer, de entretenimento e de preservação do ecossistema ali no entorno da refinaria Gabriel Parque. É uma área importante, uma área verde importante, que sem dúvida nenhuma poderá cumprir um grande papel. Então estamos aqui fazendo esse pleito, endereçamos um requerimento diretamente à nossa presidenta Graça Fortes, no sentido de que a gente possa viabilizar, quem sabe, essa sonhada parceria, e a gente possa voltar a funcionar, a abrir as portas para o povo, para a população de Contagem, para a população de Betim, para toda a população da região metropolitana de Belo Horizonte, que é o nosso Parque Fernão Dias. Queria também, senhor presidente, não poderia deixar de destacar, ontem esta casa também, mais uma vez, foi sede de um acontecimento histórico, porque a Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu ontem a primeira etapa de uma série de seminários que faremos pelo Brasil afora, que é o seminário para discutir as dívidas dos estados para com a União. Dívidas essas que foram contraídas justamente no final dos anos 90, mais precisamente em 1998. Numa época onde a concepção de desenvolvimento do Brasil estava centrado num modelo neoliberal, num modelo onde acreditava que o desenvolvimento do Brasil ia se dar pelo capital financeiro internacional e não pelas nossas próprias pernas. E nesse ano de 1998, quando negociamos as dívidas com os estados, nós promovemos toda uma modificação do sistema financeiro nacional. Nós privatizamos os bancos estaduais e, através desse processo de privatização dos bancos estaduais, é que foi contraída a dívida para com os estados. E dentre os estados, Minas Gerais, que é um estado que sofre profundamente com esse perverso contrato de negociação da dívida firmado em 1998. É muito importante nós repetirmos os números e vamos repetir quantas vezes forem necessárias para que o cidadão comum possa compreender. Em 1998, Minas Gerais devia 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. O povo tem até dificuldade de entender essa cifra, porque é dinheiro demais. Para a gente comum, nós do povo, esse dinheiro é uma cifra estratosférica. 12 bilhões de reais. E nós, transcorridos 13 anos, de 98 até 2011, Minas Gerais já pagou 24 bilhões de reais, 24 bilhões de reais, ou seja, já pagou o dobro do que devíamos em 1998, e pasmem os senhores e as senhoras, hoje a dívida continua na casa dos 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais, mesmo a gente já tenha tido pago
os 24 bilhões de reais. Isso por quê? Porque foi imposto um contrato nos moldes do FMI, um contrato que é corrigido pelo IGPDI com a taxa de juros de 7,5% ao ano, a maior taxa de juros do mundo que cobra dos estados brasileiros, dentre eles Minas Gerais. Minas Gerais só de juros da dívida paga 400 milhões de reais por mês. 400 milhões de reais por mês, durante o ano, dá uma cifra de quase 4 bilhões de reais a cada ano que saem dos cofres de Minas Gerais só para pagar a dívida, os juros, os serviços da dívida pública. 4 bilhões de reais, para quem está nos ouvindo entender, significa uma duplicação da BR-381 de Belo Horizonte a Governador Valadares. 4 bilhões de reais é o suficiente para fazer a reforma, 2 reformas integrais, 2 vezes o Rodoanel de Belo Horizonte. 4 bilhões de reais, o anel rodoviário de Belo Horizonte, 4 bilhões de reais é suficiente para fazer o rodoanel que ligaria Betim até Ravena, passando ali por trás do Ceasa. É isso que nós gastamos e o que nós pagamos de juros da dívida pública de Minas Gerais por ano. E isso não pode continuar, porque isso é prejudicial ao desenvolvimento do Estado, isso é prejudicial ao desenvolvimento do país. É por isso que esse seminário de ontem realizado é importante, para que a gente restabeleça um modelo de desenvolvimento que valorize o desenvolvimento nacional. E na mesma época em que foi contraída a dívida de Minas e que o sistema bancário foi privatizado, em 98, nós também modificamos a lei de ICMS, a lei Candir, onde Minas Gerais, que tem o seu principal produto de exportação, que é o minério de ferro, o produto de exportação de Minas Gerais, não recebe 1 centavo de ICMS, porque tudo que é exportado não paga ICMS. E é muito interessante a gente verificando uma coluna da repórter Raquel Faria, do jornal O Tempo, a coluna do dia 6 de fevereiro de 2012, a jornalista Raquel Faria, ao mencionar os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, publicado no dia 12 de janeiro, demonstra e chama a atenção que Minas Gerais, quando ela compara o superávit comercial de Minas Gerais com o Brasil, ou seja, aquilo que Minas Gerais exporta e aquilo que Minas Gerais compra de fora, importa, Minas Gerais tem um superávit de 95%. Nós exportamos o dobro do que a gente compra de fora. Então, Minas Gerais tem tido um papel importante para manter a balança comercial brasileira superavitária, positiva. Mas, em compensação, nós não recebemos por isso, porque o minério de ferro, através da Lei Candir, que também veio na mesma época desse processo de privatização, Minas Gerais sai prejudicado. Então, não recebemos pelo nosso minério. Temos uma dívida enorme e a gente continua com o Estado em dificuldades. Então é por isso que esse movimento é um movimento de todos os mineiros, é um movimento de todos os brasileiros, e acho que a Assembleia de Minas Gerais deu uma grande contribuição ao iniciar esse seminário público, ao estabelecer a comissão especial tão bem presidida pelo deputado Adelmo Carneiro Leão.